Esse aqui é o Viagem ao Centro da Tela. Hoje é um dia muito especial. A gente está cruzando o mundo para falar com a Ruaida diretamente da Palestina. Tudo bem, Ruaida? Tudo certo por aí? Tá, tudo bem. É um enorme prazer estar falando com vocês, em especial porque o Brasil é minha terra natal. Então é uma maravilha, né? Que demais. Que demais. Eu já quero começar te perguntando como é que tá a belíssima Palestina, porque as pessoas têm uma ideia muito mal construída sobre a Palestina. Como é que tá a belíssima Palestina agora? Olha, a Palestina continua bela, como sempre, mas é claro que, infelizmente, sofrendo uma grande violação dos direitos humanos devido à ocupação do Estado de Israel. Mas ela não deixa de ser bela, não deixa de ser um local maravilhoso para se viver, muito tranquilo, não é o que se passa. É lógico que existe a violência da ocupação, mas isso não impede ninguém de estar aqui ou de fazer um turismo que se faz com que você volte ao tempo, que você entre no túnel do tempo. Que demais, que demais. É muito bonito aqui, as pessoas são maravilhosas, apesar do sofrimento, apesar de tudo que acontece com eles, são pessoas muito felizes, muito é, hospitaleiras, muito alegres. É um país colorido, totalmente diferente daquilo que da imagem A que se imagem que é passa colocada, daqui. entendi. Demais. Não, a gente vai saber mais histórias tuas, quer te perguntar sobre a tua vida aqui no Brasil, como é que era, as mudanças, saber mais da Palestina. Antes, eu quero mandar um abraço para os nossos parceiros aqui, Idiomas Rio. Quero mandar um abraço para Adriana Meyer, nossa parceira aqui, Calu diretamente do Japão, e também para Tribus Ecoturismo, que são nossas parceiras aqui do nosso programa. Eu quero começar, Guaida, te perguntando sobre a tua vida aqui no Brasil. Onde tu nasceu? Onde tu cresceu? Como é que é? Bem, eu nasci em Toledo, uma cidadezinha do interior do oeste do Paraná. Lá prestei, quer dizer, fiquei até o meu segundo grau. Depois eu prestei vestibular em Maringá, para o curso de História, e fui estudar em Maringá. A partir dali eu conheci, então, o meu esposo, meu atual esposo, e ele estudava, ele fazia doutorado em Campinas, e nós nos conhecemos através da universidade. Acabamos nos casando, depois eu fui para Campinas, e de lá ele recebeu uma proposta para ir para o Canadá, e o que eu queria era vir para a Palestina para terminar meus estudos. Aí eu acabei, então, decidindo que, se fosse para mim sair do Brasil, eu gostaria de vir para cá. E a gente veio para cá para que eu continuasse os meus estudos na área de história, porque eu tinha uma curiosidade muito grande em conhecer não só a Palestina, mas como todo o Oriente Médio, pela cultura, né? Porque quando você estuda história, você sabe que os árabes passaram a cultura para a Europa toda, a ciência, tudo aquilo que é ligado a medicina, farmácia, da era antiga foi passada pelos árabes. Então eu tinha muita curiosidade em saber quem eram os árabes, como viviam e como vivem hoje. E a gente acabou vindo para cá, mas infelizmente nós viemos para cá em 1999. Em 2000, infelizmente, explode a segunda intifada. Que aí eu morava em Belém e a universidade que eu iria estudar seria em Birzeit, Ramallah, e seria muito complicado o caminho, né, para mim. Ir e vir todos os dias devido aos ataques, checkpoints, impedimento de se passar. E como até então eu não tinha identidade palestina, se eu fosse pega, eu seria mandada para
Jerusalém ou algum outro território que não fosse território palestino. Apesar de Jerusalém ser um território palestino, mas totalmente ocupado, então poderiam me mandar para Jerusalém, eu ficaria longe da minha família, do meu esposo, né? E eu estava no início da gravidez da minha primeira filha, então eu acabei não indo fazer a faculdade em Birzeit, que seria em Ramallah, e acabei fazendo vários cursos na faculdade de Belém. E um deles foi o de língua italiana e o de turismo. Que legal, tu fez turismo, tu fez um curso de turismo. Um curso rápido, mas que era uma forma de me aproximar da história, do que ocorria ou do que ocorre na Palestina. Nossa, tu é historiador, tu tem um curso de história e tu fez um curso, ainda que curto, sobre turismo e tu mora na Palestina. Nossa, meu Deus, eu queria ficar mais de uma hora falando contigo, porque eu quero que tu comece. Quando tu chegou na Palestina, as primeiras impressões, assim, o primeiro choque cultural, como é que foi, assim? É muito diferente? O que tu mais sentiu de diferença daqui do Brasil? Não, choque cultural eu não posso dizer que eu tive, porque eu sempre fui criada em uma família de palestinos. Meu pai e minha mãe são palestinos, né, eles foram para o Brasil já casados. A minha mãe sempre, a culinária na minha casa sempre foi culinária árabe. Meu pai sempre falava muito sobre a Palestina, sobre os costumes, tradições, e todos os nossos amigos gostavam muito de ir lá em casa para comer a comida árabe, para ouvir as histórias que meu pai contava. Então a gente nunca esteve muito longe da cultura, dos costumes, da religião. Então, para mim, não foi um choque. Quer dizer, foi um choque. O choque para mim foi a forma com que as pessoas viviam aqui, sobre a opressão, a ocupação. Isso sim foi um choque para mim. Que quando meu pai contava, porque meu pai passou pelo final da ocupação turca, depois toda a ocupação britânica e também a ocupação israelense, né? Ele saiu daqui em 1960, então ele acompanhou grande parte da ocupação israelense. Então a gente não fazia ideia do que era. Então, quando eu começo a segunda intifada, aí começa assim o choque para mim. Até então não havia, havia assim a tristeza de se ver várias pessoas perdendo as suas casas, suas terras, o direito de retorno, serem expulsas, mas o choque mesmo veio quando começa a segunda intifada. A primeira vez que tu teve na Palestina, que tu chegou na Palestina, já foi para morar? Ou tu foi alguma vez para visitar? Não, foi em 99 que foi para morar. Então, a tua cidade é Ramallah, né? Vou colocar aqui no mapa. Aqui, ó. Ramallah. Ramallah, isso, Ramallah. Vou ficar aqui um pouquinho acima, né, de Jerusalém. Isso. Um pouquinho acima, deixa eu fechar aqui, um pouquinho acima de Jerusalém. E tu tá há 24 anos aí, né? 24 anos. Sim, 24. Demais. Como morei, que... Pode falar. Morei 8 anos em Belém. Depois eu vim para cá. Como que é a questão do transporte? Eu pergunto entre os territórios mesmo. Israel, própria Jordânia, vocês, né? As estradas são boas. Tu falou dos checkpoints. O que são esses checkpoints? É para não deixar algumas pessoas passarem? Como é que é isso? Checkpoints são as barreiras do exército israelense. As estradas são péssimas porque
as escavadeiras do exército, elas sempre acabam por destruir as estradas para impedir que os palestinos possam circular. É claro que existe um apartheid muito grande aqui, um dos piores apartheids já existentes na história. Eles tomam terras dos palestinos dentro do território palestino e fazem estradas para os colonos, que roubam terras para serem construídas, então, os assentamentos ilegais. E os palestinos ficam com as estradas precárias, muito pequenas, e o território que se tem. E desculpa, Raia, tu falou estradas muito. Aí cortou um pouquinho. Estradas muito pequenas e aí depois cortou. As estradas são muito pequenas, elas são estreitas, não tem como se alargar, porque os israelenses não dão permissão. E os checkpoints são os postos militares dos quais vem a Palestina. Cada cidade tem um posto militar na sua entrada e na sua saída. Então, eles fazem o controle de todas as pessoas que entram e saem. E fecham esses postos de controle quando bem entenderem. Você, de repente, saiu de Ramallah e foi para Nablus e estava aberto ali o local, e quando você retorna, você se depara com esse posto militar fechado, se fechando a estrada, e você acaba não podendo retornar para sua casa. E isso é o cotidiano. Então, é muito complicado. Em especial quando se tem o ataque dos colonos às estradas palestinas, que não se tem por onde desviar o seu caminho, porque eles só para os palestinos. Então, se fechar, não tem mais ligação com Ramallah, ou Nablus com Ramallah, ou Nablus com Ramallah, e vice-versa. Então, é complicadíssimo. O que são... De qualquer forma, os palestinos não deixam de ir e vir. Cortou um pouco a ligação, mas o que são esses ataques? O que são esses ataques dos colonos que tu cita? Tu fala que a Palestina não tem nem exército, né? Na verdade, só Israel que tem, né? Só Israel. Esses ataques são de euro-judeus que vêm para colonizar a Palestina, para ocupar a Palestina. Então, eles tomam territórios dos camponeses ou dos beduínos, à força, lógico, com o auxílio do exército, e lá eles começam a construir, então, acampamentos com contêineres, que futuramente vão acabar sendo casas, como se fossem condomínios. E os palestinos são expulsos, não podem mais trabalhar nessas suas terras, nem sequer chegar perto, e esses colonos acabam, por vezes, atacando as plantações dos palestinos que estão ali próximo a esses assentamentos, com queimação das plantações de oliveiras. Inclusive, nós tivemos, infelizmente, ontem, um menino de apenas 16 anos que estava com seu rebanho de ovelhas, que foi, infelizmente, executado por um colono israelense, como se ele estivesse matando um passarinho. Então, esse é o nosso maior problema aqui. Essa invasão, ela tem aumentado, ela vem aumentando. Isso. Muito, muito. Chega a ser perto da tua cidade? Como é que é? Sim, na minha cidade tem 3 assentamentos ao redor, e agora eles estão descendo desse assentamento. Inclusive, no mês passado houve 2 ataques de colonos, que eles estão querendo tomar mais terras do vilarejo onde eu moro, para fazer um novo assentamento. Mas é lógico que sempre há resistência do povo, do vilarejo, né? E eles acabaram arrancando, então,
os contêineres que eles estavam tentando colocar ali, mas isso é temporário, eles acabam retornando. Falando um pouco de Jerusalém, tu me falou que não tem nenhuma divisão, né, entre a Jerusalém ocidental e não tem nenhuma divisão física, digamos assim, um muro ou alguma outra cerca, enfim, né, que divide a Jerusalém ocidental e a oriental, mas existe alguma diferença, assim, entre os pensamentos, digamos assim, inclusive com relação à invasão nesses dois lados. Tem isso ou não? Bem, Jerusalém, ela é legal. Não parte do oriental e nem a ocidental. Desculpa, Ruaida, desculpa, mas cortou. Designado. Desculpa, cortou. Tu falou Jerusalém e aí já cortou. Jerusalém, ela não faz parte do território israelense, porque ela é tomada na Guerra de 67. Israel se autoproclama como Estado em 1948. Tá? Ele não é criado pela ONU. A ONU simplesmente fez, então, um aconselhamento de que se dividisse em dois estados. Um estado para os palestinos e outro, então, para os judeus. E não se cria esse estado. Os sionistas simplesmente se autoproclamam como Estado em 1948, e isso significa que Jerusalém não fazia parte, e sim Tel Aviv era a sua capital. Na Guerra de 67, invadem Jerusalém e tomam Jerusalém. Até então, a ideia era de internacionalizar Jerusalém, ou que fosse capital do Estado palestino, quando se fosse regularizados os fronteiras entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina. E para que isso não acontecesse, porque Israel se proclama como Estado sem fronteiras, eles não exigem as suas fronteiras. E para que isso não acontecesse... Como é que é? Israel o quê? Provocam a guerra de 67, a guerra de 67, para que não seja onde está ele tira ainda mais e poder... Cortou, agora cortou, Rueda. Agora realmente cortou, tá? Agora realmente cortou. Falou que teve a partir de 67, o que tu comentou que aconteceu? A partir de 67, Jerusalém, como não era considerado um território israelense, porque Israel se autoproclama como Estado, ele não é criado pela ONU. A ONU, ela simplesmente aconselha que o território seja dividido em dois estados. Mas, para se tornar dois estados, é lógico que deveriam se criar os limites entre esses dois estados. E antes de que se criassem os limites desses dois estados, Israel se autoproclama como Estado. Ou seja, se autoproclama como Estado, mas que não tem limites territoriais. E quando, então, se começa a construir esses limites territoriais, Israel provoca a Guerra de 67, que é justamente para anexar mais territórios ao Estado, autoproclamado como Israel. E é onde eles invadem Jerusalém e a ocupam até hoje. E, durante essa invasão, eles dizem, então, que eles vão ficar com Jerusalém Ocidental e os palestinos com Jerusalém Oriental, que seria a Jerusalém histórica. Jerusalém velha. Onde temos a cidade histórica, a cidade velha, onde nasceram as três grandes religiões monoteístas.
E, a partir daí, começa a se ocupar mais e mais Jerusalém, começa a se expulsar os palestinos, começa a se trazer mais euro-judeus para se ocupar Jerusalém. Mas, na realidade, Jerusalém, pelas decisões da ONU, seria a capital da Palestina. Mesmo porque a capital de Israel é Tel Aviv. Tá? Só que, se você circular pela Palestina, você vai ver que nem o povo palestino e nem o povo israelense está de acordo com dois estados. Hoje eles têm plena certeza que deve existir um só país com dois povos vivendo nele como sempre viveram. Porque os judeus sempre estiveram na Palestina. Inclusive, nós temos uma comunidade judaica palestina que se recusa a morar em territórios israelenses. Eles moram em Nablus. Lá eles têm suas casas, lá eles têm o seu comércio, eles vivem na comunidade como qualquer outro palestino, as crianças frequentam escolas palestinas, faculdades palestinas, eles estão no parlamento palestino, eles estão dentro da política palestina. Os judeus sempre estiveram aqui, nunca houve um conflito religioso. Só que é lógico que eles eram menos de 1% da população. Mas nunca houve nenhum problema entre eles. Nunca houve nenhum conflito religioso. Bom, foi bom tu ter falado a questão da religiosidade, né, dos locais religiosos, né, do nascimento, inclusive, tanto do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, né, até falando um pouco até desses locais, né, falando um pouco desses locais físicos lá. Tu tá há 24 anos aí, não sei se tu já visitou os locais lá a Mesquita da Rocha, do islamismo, ou já foi no caso do cristianismo tem o que? A igreja, né? Tanto em Jerusalém, acho que Cafarnaum, Belém, né? O Muro das Lamentações, tu já foi nesses locais? Como é que é? Então, eu trabalho aqui, na realidade, com o turismo alternativo. Legal. Que é justamente para mostrar os locais que Israel não permita que seja mostrado. Porque todos os locais religiosos onde Jesus passou, onde não só Jesus passou, Herodes, o Império Romano, está onde? Na Palestina. A Palestina é o berço dessas religiões, isso. Exato, porque Israel foi criada em 1948, enquanto que a Palestina, somente, veja, Jericó é a cidade mais antiga do mundo, habitada por 7.000 anos sem interrupção. Ela tem 10.000 anos, não é a mais velha enquanto cidade, mas a mais velha habitada, sem interrupção, por 7.000 anos. E eles são descendentes de quem? De cananeus. Isso é muito anterior ao judaísmo. Então, toda essa história, essa fábula contada para a criação do Estado de Israel cai por terra. Porque se fosse assim, então todos os descendentes de cananeus teriam direito de viver aqui. E todos os descendentes, então, que se diriam descendentes, sei lá, de quem quer que fosse, teriam o direito de viver aqui. Os judeus estão há menos de 4.000 anos dentro da Palestina. Existiam, então, muito mais povos anteriores aos judeus
existiam outros povos, e mesmo porque o judeu não é um povo, judaísmo é uma religião. Geo. Não tem nada a ver com isso. E os judeus palestinos, que eram os que entraram há 4.000 anos atrás, que estavam perdidos no deserto do Sinai, vivem até hoje na Palestina, como palestinos, carregando identidade palestina. Tá? Então, tudo isso que você ouve é uma grande fábula. Isso tudo é política, é uma forma de se dominar o Oriente Médio. É claro que quem acabou fazendo isso tudo foi a grande culpada e que deveria ser julgada, deveria ser condenada, é o governo britânico, que ocupava a Palestina e que simplesmente entregou um território para um outro ocupar e construir um Estado dentro já de um Estado existente, de um país existente. Acho que cortou um pouco. Então, Acho que cortou. Depois que tu falou país existente, ocupou um espaço de um país existente, acabou cortando, tá? Acho que agora vai voltar. Oi, tá cortando ainda, Roida. Tá cortando ainda. Oi, oi, oi. Tá cortando ainda, tá cortando. Não tá chegando aqui o áudio, tá? Oi? Oi? Aí, acho que agora sim. Tranquilo, mas sem problemas. Sem problemas. Inclusive, eu quero emendar Agora, já. Eu quero emendar. agora tá melhor. Tá melhor. A gente já vai falar, inclusive, sobre outras questões do turismo, que eu achei muito interessante tu citar essa questão do turismo alternativo. Eu quero te perguntar ainda, para a gente encerrar essa parte, né, da questão mais histórica, tu citou que os moradores, a maioria, eles querem um estado único. Seria isso? Interessante, tanto da parte dos judeus quanto da parte da Palestina. Seria isso? Mas vejam, não os judeus religiosos, os ortodoxos, Não os que ortodoxos, seriam os tá? seguidores desse atual governo. Tá? Mas todo esse povo aí que está saindo para as ruas em Israel e tal, hoje eles já não concordam mais com a política israelense. Eles não concordam mais com a violência, com a forma do apartheid praticado por Israel e pela limpeza étnica praticada por Israel. Porque eles também sofrem com isso. Porque a população israelense hoje, ela vem muito para a Palestina. Porque a Palestina é muito mais barata, é muito mais tranquila, é muito mais bonita, ela é histórica. Toda a parte histórica que foi tomada em 48 para a criação do Estado de Israel foi destruída. Ou seja, você vê um país moderno, você não vê história nele. Você não vê nada de... a não ser os locais onde ainda vivem palestinos. Palestinos continuaram conservando tudo aquilo que havia de histórico. Mas, no mais, foi tudo destruído, foi tudo modernizado. Entendi. Bom, foi até interessante falar. Pode falar. Enquanto que na parte da Palestina, não. Tudo foi conservado, as partes históricas continuam como estão. Então as pessoas gostam de vir para cá visitar. E o Estado de Israel, eles fazem uma propaganda de medo, que lá vocês podem ser atacados, lá vocês... E não existe nada disso. Hoje, os turistas que vão para Israel e depois vêm para cá, eles acabam saindo do hotel de lá e ficando num hotel na Palestina. Por quê? Porque em Israel, todo mundo é armado. Não existe população civil. Você entra no metrô,
todo mundo armado. Exército dentro do metrô. Ônibus a mesma coisa. Táxi a mesma coisa. As ruas são cheias de exército. População armada. É uma tensão, sabe, horrorosa. Enquanto que na Palestina não existe isso. Não existe ninguém armado. Não. Existe um povo querendo viver. Entendi, que legal. Bom, me fala, tu falou da questão dos preços, né, que é mais barato também na Palestina, né? O que tu poderia me dizer que é barato na Palestina e o que seria caro? Sei lá, eletrônico, por exemplo, deve ser mais barato, ou talvez produtos rurais. O que tu tem ideia disso? Bem, aqui a comida é barata. Uhum. Hospedagem é barato. Quer dizer, barato, eu não sei. Para nós brasileiros hoje, acredito que não, porque o Brasil passou por uma crise econômica muito grande, e com a vinda da pandemia piorou ainda mais. Mas até alguns anos atrás, nós poderíamos dizer que para um brasileiro fazer turismo aqui, seria um turismo extremamente barato. Mas, se nós compararmos com o Brasil, aqui, por exemplo, para você fazer um turismo, todos os locais possíveis, imagináveis de se visitá-los, com comida, condução e hotel, acredito que não chegue a $150 por dia. Uhum. Não é tão barato. Não é tão barato, mas em comparação a outros lugares do Oriente Médio ou da Europa, aí é um lugar barato. Em Israel, você precisa do dobro. Entendi. Então por isso que fica muito mais caro. Tá, até aproveitando já a questão que está falando do turismo, eu quero te perguntar algumas perguntas que eu costumo perguntar aqui sobre turismo, para todas as pessoas que passam aqui, sobre cada uma para o seu país, né? Eu quero te perguntar sobre o turismo. Qual local tu acha, tá? Aí, dos que tu já visitou, dos que tu leva o teu público, tu acha que é um lugar muito valorizado, assim, que é muito conhecido nas redes sociais, todo mundo posta foto, todo mundo quer postar foto nesse local, mas que não é um lugar que tu acha tão incrível, assim, que tem algo a se falar? Qual seria? Aqui? Isso. E assim, ó, no Instagram, né, o site, ele é muito legal, mas que na vida real nem é tão impressionante assim. Qual tu acha que seria? Eu acho que seria, por exemplo, a parte nova de Israel. Seria Tel Aviv. A parte nova, quer dizer, a parte ocupada, né? A parte que eu acho que não tem nada de interessante, você não vê nada de interessante, porque quem vem para o Oriente Médio, em especial para a Palestina, que é algo histórico e tal, quer ver algo do qual ele sempre ouviu enquanto criança. Por exemplo, as histórias de Natal, quando a gente ouve falar em Papai Noel, o nascimento de Cristo, da nossa Virgem Maria, você imagina isso vindo para cá, que você quer ver isso, esse tipo de coisa. Entendi. Sansão e Dalila, Herodes, os grandes castelos que Herodes construiu. Então, esses palácios históricos. Mas na Palestina, não acredito, até mesmo na parte ocupada, que se tornou Israel, eu não acho que exista nada que se possa... Nesse caso. Que eu possa dizer que não vale a pena. Que não vale a pena. Então, não, vale a pena, eu acho que tudo é muito bonito, sim. Então eu vou te perguntar o contrário. Um local que não é muito valorizado nas redes sociais, não tem muita gente indo, não tem muita gente procurando,
É um local que até, inclusive, como o teu trabalho, os turistas nem perguntam para ir, mas que tu acha impressionante e que tu leva e que tu indica. Qual seria esse lugar aí na Palestina? Esse é meu trabalho, levar as pessoas para os locais que Israel não Alternativos. permita que entre para o turismo religioso, que é se visitar na cidade de Burkim Vou a pesquisar aqui, ó. igreja. Cidade de Burkim. Como é que se escreve? É Burkin. M, tá. Essa cidade, então, é a Aí, tua. Pode falar. ela tem a terceira mais antiga igreja do mundo, em questões de passagens de Jesus Cristo, que é a igreja dos 10 leprosos, onde Jesus Cristo curou os 10 leprosos. Vamos achar aqui. Igreja dos 10 leprosos na Palestina. Vamos colocar aqui, ó. Onde, onde Jesus Cristo cura os 10 leprosos. Tá. Seria. Não sei se seria. Aqui é a Tenda da Rocha. Não, não. Igreja cristã muito velha, ó. Burkim, na Palestina. Seria essa aqui? Essa, Aham. é, Essa essa igreja. daí. Essa é a terceira igreja mais antiga do mundo. Do mundo. Nossa, E Israel não permite que se entre para o turismo religioso. nossa, que demais. Muito obrigado. Bom, eu quero te perguntar também outras perguntas que são tradicionais, tá? Que eu costumo fazer aqui. A primeira que também eu costumo fazer para todo mundo, Ruada, é a seguinte, ó. O que tu acha que é melhor na Palestina do que no Brasil? Pode ser comida, o lugar, a sensação, enfim, algo do cotidiano. Eu acho que você vai dizer, nossa, Rueda é louca. A segurança. A segurança, que demais. Demais. E por quê? Porque apesar ainda da ocupação, eu, por exemplo, nós não temos problema algum, a não ser a ocupação. A minha casa, por muitas vezes, dorme com a porta aberta. A molecada esquece a porta aberta. As bicicletas das crianças ficam do lado de fora da casa. É, quando a gente sai para ir para um show ou para algo parecido, as crianças ficam em casa sozinhas. Se eu sair sozinha, eu chego de madrugada com o meu carro, não sou abordada por ninguém, não existe assalto. Eu saio com ouro para ir para uma festa de casamento, mesmo que eu volte de madrugada, não corro risco de ser assaltada, não corro risco de estupro. Esse tipo de segurança é que se tem aqui, do qual, infelizmente, nós perdemos já há muito tempo no Brasil. E tu sabe que a ideia deturpada que a gente tem daí, não, em hipótese alguma, seria a segurança que tu iria falar isso, né? Mas é o que eu falei, agora vai falar, a Roida tá ficando louca, mas não, é a segurança. Que demais tu falar isso. Inclusive, que demais tu falar da questão do show. Show de, por exemplo, cita um que teve aí. Na quinta-feira passada nós tivemos um show de músicas latinas com um brasileiro tocando em um bar. Legal. Ele é um brasileiro que está aqui, quer dizer, essa é a terceira vez que ele vem para cá. Toda vez que ele vem para cá, ele fica um ano e meio. E é aquela coisa que eu te falei, quem vem para a Palestina acaba não conseguindo não retornar. Que demais. E ele sempre faz shows em Ramallah, músicas latinas, então aí toda a comunidade brasileira vai, a gente se encontra lá, canta em português, canta em espanhol, quer dizer, portunhol, né? Mas é lógico que tem pessoas, tem muitos palestinos que estudam em Cuba e na Espanha, então eles falam espanhol. Bom, eu quero te perguntar agora ao contrário. O que tu acha que é melhor no Brasil do que na Palestina?
é a liberdade. Por que tu fala isso? Porque no Brasil você é livre para ir e vir, você é livre para estudar onde quiser, para você visitar quem você quiser, a hora que você quiser, enquanto que na Palestina não. Na Palestina as ruas são fechadas constantemente, os palestinos são atacados constantemente nas estradas por colonos, é, você não tem aeroporto, você não tem fronteira. Então, quando você quer viajar, nós, por exemplo, quando queremos viajar, nós temos que passar por 3 fronteiras: a da Palestina, a de controle de israelense e da Jordânia, para então sairmos pelo aeroporto da Jordânia. Vocês vão até o aeroporto da Jordânia, tá? Exato. Que custa, então, o dobro para se viajar. Bom, eu tenho outra pergunta também tradicional, que é o seguinte, ó, um hábito que tu tenha adquirido, um hábito da Palestina, tá? Um hábito que tenha adquirido aí, que quando tu voltou para o Brasil, não sei se tu voltou, mas ou se tu voltar para o Brasil, que os brasileiros aqui achariam diferente, assim, não é um hábito comum para nós, mas que é um hábito que tu não quer perder. Um hábito que eu não quero perder. Que seja um hábito Eu que tu adquiriu nesses 24 anos aí. nunca deixei de ser eu mesma aqui. Nunca tive que adaptar nada. Mas, Não existe nada que eu tenha mudado em minha pessoa. Acredito que a única coisa foi usar o lenço, mas em protesto, não é por religião, tá? por achar que todas as mulheres têm o direito de serem quem quiserem, de vestirem o que quiserem e onde quiserem. E fazer com o modelo de mulher a maior violência que poderia existir contra a mulher. A mulher deve ser respeitada da forma com que ela decidiu se vestir, como que ela decidiu ser. Se eu quero ser muçulmana, se eu quero usar um lenço, esse lenço acaba, para mim, pelo menos, é mais um acessório, como uma pessoa que usa um brinco. Ué, por que você usa brinco? Porque eu sou livre para usar um brinco. Eu uso lenço também porque eu sou livre para usar um lenço. E não por isso eu deveria ser atacada, por eu usar um lenço. Porque as judias também usam lenço. As freiras também usam lenço. Então, por que que uma muçulmana é atacada, uma judia que usa lenço não é, uma freira não é? Eu tenho os mesmos direitos. Que demais, Ryder. Tá, eu quero te perguntar também qual o hábito brasileiro que tu não perdeu aí. Aquele hábito bem brasileiro assim mesmo, de repente do chinelo havaianas, do arroz com feijão. Aqui. Aqui é minha chinelinha havaiana. Esse é o hábito brasileiro que tu não perdeu. Não. Não. Não perdi e nem perdi o hábito de toda sexta-feira tomar um vinho. Não perdi o hábito do o vinho daí é bom. É excelente. Pois é, não se fala muito, né? É excelente. Eu estou indo para o Brasil, vou levar uma garrafa e vou lhe enviá-la. Nossa, que isso, muito obrigado, muito obrigado. Que demais. Ah, que isso, obrigado. Fico feliz com isso. Um vinho de Belém, de onde Jesus Cristo nasceu. Que demais, que demais. Muito obrigado, Roda. Bom, eu tenho outras perguntas também, que é o seguinte, ó, relações de trabalho. Tá? Como que é, em geral, assim, as relações de trabalho? São nas empresas privadas, não sei se tu sabe, não sei se tu convive com alguém que tem isso, mas é um trabalho, como no Brasil, de 8 horas, tu tem noção de salário, como é que funciona assim? Olha, aqui empresa se tem muito pouco devido à ocupação, devido a eles controlarem portos, aeroportos, então é complicado, eles não permitem que os palestinos tenham indústrias
de grande porte, não permitem que a Palestina fabrique nada. Então é complicado. Maior número de pessoas aqui trabalham em pequenas empresas, ou são agricultores, ou trabalham para o governo, né? São funcionários públicos. Escolas particulares, aqui tem muita escola de línguas, ou em instituições, ou ONGs, ou de forma particular, como eu trabalho, que seria dando aula de língua portuguesa, trabalhando com pesquisas, né? Vários pesquisadores, inclusive estou acompanhando uma pesquisadora do Rio de Janeiro que está aqui, fazendo uma pesquisa, com tradução, eu trabalho para o governo palestino com tradução, e com o turismo. Tem muitas pessoas que são independentes, mas é bastante complicado, o salário também não é muito. Aqui todo mundo tem que trabalhar da casa, porque senão não tem como se ter uma vida confortável. Mas tu tem ideia, mais ou menos, por exemplo, assim, tu falou de pequenas empresas, né? Um atendente de alguma loja ali, algum restaurante, inclusive até, por exemplo, né? Um garçom de restaurante, tem ideia mais ou menos o quanto que seria o salário dele, assim? Olha, ele chega a ganhar 1.300, 1.400 shekels, que daria em torno de $500, $600. 600 dólares no mês. É. Mas é um salário que não é melhor do que no Brasil. Os garçons aqui, por exemplo, não ganham 600 dólares no mês. Mas o custo de vida aqui é bem mais alto. Mais alto, é verdade, exatamente, é mais alto. Tá, bom, eu quero saber na questão. Pode falar, desculpa, eu te cortei. Acaba dando na mesma. Dando na mesma, entendi. Tá. Bom, eu quero te perguntar da questão da educação, tá? Por exemplo, se os pais assim precisam deixar um filho em alguma creche, um exemplo, tá? Como é que é em geral, assim, tem como contratar alguém, uma babá? É comum se contratar ou é comum colocar em creche pública, em creche privada? Como é que é? Não, não se tem creche pública, só se tem Ah, creche privada. Porque não se tem grandes empresas. Muito recentemente se começou a se ter creches privadas e se ter babás. Antes sempre se deixava com a avó, com o vô, com a tia, por parte de mãe ou por parte de pai. Só que hoje, como todos trabalham, começou então a ideia de se ter uma creche ou de se contratar uma babá. Ou eles levam essa criança até a casa da pessoa, ou a pessoa vem até a casa da criança. bom, e na saúde, como é que é? Eu costumo até dar um exemplo, por exemplo, 10 horas da noite, alguém passou mal, né, precisou de um atendimento médico, assim, de urgência, de emergência, como no Brasil a gente tem aqui o pronto-socorro, né? Como é que é daí? Chama a ambulância, tem o hospital, tem o pronto-socorro, como é que é? Uma coisa muito interessante aqui na Palestina, que se tornou necessário, devido à ocupação, de toda cidade, todo vilarejo, ter um posto de saúde, aonde se tem um médico que vive nesse vilarejo ou nessa cidade, que fique que esteja pronto 24 horas para atender quem quer que seja. Mesmo porque muitas vezes se houve casos de mulheres entrarem em trabalho de parto e a cidade estar em toque de recolher e eles não derem permissão da entrada de ambulância. Então, acabar sendo. Eu já assisti o parto de uma vizinha minha que mulheres fizeram, porque não tinha, então, nenhum médico na cidade. Hoje, isso já mudou. Todas as cidades, todos os vilarejos têm postos de saúde e as grandes cidades, próximo a esses vilarejos, têm pronto-socorro 24 horas. Tem muita desigualdade social, porque acho que no Brasil
é o maior exemplo de desigualdade é que o pobre tem uma saúde horrível, né, bem deficitária, enquanto que o rico tem todo, todo o tratamento, né? Tem muita desigualdade social que afeta, por exemplo, no cuidado com a saúde? O problema da saúde aqui é que não se tem condições de se ter aparelhos avançados ou de se ter um medicamento, porque Israel não permite a entrada. E porque o governo palestino não tem condições de comprar. Mas se tem excelentes médicos, médicos extremamente humanistas, sempre prontos a ajudar, só que, infelizmente, não se tem Chega. aparelhos suficientes, hospitais aparelhados devidamente. Tratamento para câncer não se tem praticamente nenhum, porque não se tem medicação, não se tem aparelhos para radiografia, para se fazer o tratamento devido a uma pessoa que Quimioterapia. tenha câncer. Exato. Esse é o problema da saúde na Palestina. Só que aqui se tem saúde para todos. Só que o problema é as condições dos hospitais. Entendi. Beleza. Bom, ainda sobre hábitos, né, e o cotidiano de vocês, eu quero perguntar se tu lembra de alguma tradição assim que é bem comum às famílias na Palestina, se tem algo que une eles, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós os dois somos do sul do Brasil, né? A gente tem aqui o churrasco do domingo, né, que é no Rio Grande do Sul, que todo mundo é tradição. Sei lá, no Rio de Janeiro tem a feijoada do sábado. A gente tem aqui também algo que nos une muito, que é o futebol. Aí todo mundo senta na frente da TV para assistir o futebol. Ou às vezes um final de novela, é uma coisa comum aqui no Brasil, que as pessoas se unem às vezes para assistir. Tu lembra de alguma tradição assim que una muito as famílias, as pessoas? Bem, existem várias tradições aqui que unem as pessoas. Uma delas é a colheita das oliveiras, onde ninguém fica em casa, todo mundo sai para o campo, todo mundo ajuda todo mundo, se leva comida para o campo, lá eles cozinham, lá eles dão risada, lá se conta piada, é uma das mais belas épocas do ano aqui na Palestina é durante a colheita das oliveiras. Mais alguma? Outra tradição tá. é que geralmente nas sextas-feiras, porque aqui nós temos os feriados sexta e sábado, e domingo se trabalha, só que os cristãos não trabalham no domingo e nem vão para a escola. Que é a macluba, a famosíssima macluba. O que é a macluba? A macluba é um prato tradicional palestino, da época dos meus tataravós, que essa geralmente aqui. Exato, essa maravilha. Nossa, É uma maravilha. É mesmo? E como é que é? Ah, isso daí é a comida dos deuses. Que demais. E é uma tradição que praticamente toda sexta-feira a família se reúne para comer uma bela macluba. Ou para se convidar amigos para uma bela macluba. Nossa, parece bom mesmo. Parece bom. Tá. Beleza. É importante falar de comida, né? Eu quero te perguntar, por exemplo, final de semana, às vezes a gente, né, ninguém quer cozinhar em casa, também, de repente, não quer ir num restaurante, por exemplo. Eu quero saber se o delivery que no Brasil aqui é muito comum, né? Todo mundo pede de vez em quando uma pizza, um cachorro quente, o X, né? Aqui no Rio Grande do Sul, um Bauru. Como é que é o delivery aí? É igualzinho do Brasil. Igualzinho, iFood, chama no iFood. Sim. Só que uma das coisas que eu nunca imaginei é de que um dia eu fosse chegar a dizer que na Palestina existe a melhor pizza do mundo. Zé. Eu Tá. sempre achava que era o Brasil, que o Brasil tinha a melhor pizza do mundo.
E quando eu fui para a Itália, não consegui comer nenhuma pizza que eu achasse que fosse boa. Ah. Tu acha que Mas, por entre Brasil, Itália e Palestina, a melhor pizza foi a da Palestina? foi a Palestina. Que demais. Tá, voltando na Macluba, tem no iFood também Macluba pra pedir? Tem. Tem também. Muita comida árabe. Sim, tem o famoso charuto de folha de uva, a famosa abobrinha recheada, a famosa berinjela recheada, o carneiro recheado, o quibe, a pasta de grão de bico, de berinjela, tem o msahan, que é uma comida divina, tem o shushbarak, que é feito com coalhada. A culinária palestina é muito vasta, é muito grande, é muito variada e muito boa. Bom, tranquilo. Como uma última pergunta que eu quero te fazer é por que tu acha que a maioria dos brasileiros, quando escolhem outro país, né, para morar, quando vão recomeçar a vida no outro país, os brasileiros que escolhem a Palestina para começar, por que tu acha que eles escolheram a Palestina para esse reinício? Tu acha que em todos os casos é pela questão, por alguma questão de trabalho, de família, é familiar, ou tem algum outro motivo, tu acha? Acredito que até uns 20 anos atrás era uma questão familiar. Sempre familiar, tá. Hoje já não. A Palestina passa vida, por incrível que pareça. Ela passa vida, ela ensina você a ser forte, ela ensina você nunca achar que você tem que recomeçar. Não, que você tem que continuar. Não é recomeçar. Não é largar aquilo que você já fez para trás. É melhorar. É pegar, aprender com os seus erros e melhorar. Continuar. E a vida tem que ser vivida. E você não pode desistir nunca. A Palestina ensina você a ser forte, ensina você a ser feliz, ensina você a aprender a viver. Que demais. Demais. Nossa, é impressionante. Eu tô impressionado, Raida. Obrigado por esse momento. A gente já vai ter que acabar, inclusive, porque a gente combinou de não se estender muito, mas eu quero te deixar à vontade nesse final. Se teve alguma pergunta que eu não te fiz, que de repente deveria ter feito, se tem algum assunto que tu queira tratar também, que a gente não tratou. Enfim, fica à vontade para essas considerações finais, tá? Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. Eu acho que foi belíssimo o nosso papo, muito, muito proveitoso e que se faz muito necessário. E gostaria de fazer um convite para todas as pessoas. Visitem a Palestina. Não critiquem algo que não se conheça. Visitem a Palestina e conheçam a história dos nossos queridos profetas, dos nossos queridos. A história que a gente sempre ouviu enquanto criança, filmes que se assistia de Herodes, do Império Romano. É maravilhoso se explorar a Palestina. Visitem a Palestina, vejam o quanto é gratificante se conhecer uma nova cultura. Que demais. Eu tô impressionado. Olha, é incrível. Eu quero ser teu amigo para sempre, Vaida. Porque eu tô impressionado. Eu adorei isso aqui. Que coisa boa. Nossa, eu acho que o motivo da gente, eu e minhas gurias, a gente ter começado esse programa é para conhecer outras culturas. E tem muitas culturas que eu falo aqui que a gente já conhece um pouco, mas infelizmente por causa de muito ruído na comunicação que a gente recebe pouca informação da Palestina, da região de vocês. Então, obrigado por esse teu tempo.
nesse domingo. Obrigado por esse teu tempo, obrigado mesmo por ter tirado esse tempinho para nós. Nossa, eu te agradeço muito, foi incrível, eu adorei, passou muito rápido e obrigado mesmo, obrigado, só agradecer, obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Obrigada a vocês. E demais, para quem assistiu aí, a gente volta de outro lugar. Valeu, valeu.